Fala, povo de Deus! Como é que vocês estão aí? Tudo na santa paz? Olha só o arsenal. Bíblia Sagrada, anotações. Aconselho demais, aconselho demais. Tem umas paradinhas tipo caderno nela, pra você ir lendo e fazendo suas anotações. Faça suas anotações, leia sua Bíblia, viva sua Bíblia, tire suas próprias conclusões. Depois dá uma examinada para ver se existe alguma concordância. A Bíblia ela é totalmente concordância. De Gênesis a Apocalipse ela entra em concordância. Ué, você concorda com tudo que a Bíblia diz? Não concordo com tudo que ela diz, não. Tem algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, Paulo fala que a gente deve advertir, corrigir as pessoas em público. Eu não concordo com isso. Isso é falta de ética, é antiético. Mas respeito. E essa aqui é para manusear melhor, fazer umas palavras aí, que um dia nós vamos lançar umas palavras bacanas aí. Presta atenção, a Bíblia diz que todos os que tocaram em Jesus foram curados. Simplesmente todos os que tocaram em Jesus foram curados. Por que Jesus não curou todo mundo, nem transformou o mundo? Presta atenção, que essa é boa. Porque nem todo mundo foi até Jesus para ser tocado por ele ou para tocar nele. Todos aqueles que foram até Jesus foram curados. Quando a filha de Jairo estava enferma, a Bíblia diz que Jairo foi até Jesus, prostrou aos pés dele e rogou insistentemente para que Jesus fosse até a casa dele. Se Jairo não tem essa atitude de sair da sua casa e ir até Jesus, se prostrar e rogar para que Jesus fosse até a casa dele, Jesus não iria, a filha dele não era ressuscitada, o problema não era solucionado. Essa mulher de fluxo de sangue, depois de ouvir falar de Jesus e depois de ter padecido na mão de vários médicos, não sai do seu leito de enfermidade, vai até Jesus, enfrenta uma multidão e toca nele, nada tinha acontecido. Se o cego de Jericó tem a percepção que Jesus estava passando, se ele não começa a gritar, mesmo depois de ser repreendido por alguns, ele não começa a gritar, ele não tinha sido curado, de jeito nenhum, não tinha sido curado. Se aqueles 4 homens não sobem aquele enfermo, aquele paralítico no telhado e desce até onde Jesus estava, no meio da casa que Jesus estava, deixa eu te falar, ele não tinha sido curado. Então, a sua cura, o seu milagre, ele depende da sua ação. De você se prontificar, de você ir atrás, de você batalhar. Faça o possível, que o impossível Deus faz. Essa é a ideia. Só que você quer que Deus faz tudo. Se Davi não taca a pedra, Golias não cai. Se Moisés não manda o povo marchar e ergue o cajado, o mar vermelho não abre. Tenha atitude. Tenha atitude. Entra em ação. Jesus tem cura? Sim, é claro que tem. Deus é poderoso para mudar qualquer situação? Sim, é claro que é. Mas você tem que se movimentar. Você tem que se prontificar. Você tem que se posicionar, ir em direção ao seu propósito, ao seu destino. E fique em paz, quando você estiver se movimentando, se você se perder, fica tranquilo. Tá ligado o Waze? O GPSzinho? Quando você sai da rota, o que ele faz? Ele recalcula a rota para que você venha chegar no seu objetivo. Quando você está se movimentando, quando você está andando na direção, em alguma direção, se acontecer algum problema, se tiver algum obstáculo, se você tiver que fazer algum desvio, fica tranquilo. Deus, ele recalcula a rota e te coloca sempre na direção certa. Jesus, ele nunca focou no problema. A primeira pregação que Jesus fez é: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Em outras versões, está perto. Então o reino dos céus,
ele está se movimentando, está fluindo através de nós. E sempre fluiu, desde o Éden o reino flui. Desde o Éden, Deus está fazendo. Deus continua se movimentando, levando a humanidade para o propósito da vida eterna. Só não entra na vida eterna quem não quer a vida eterna, porque a vida eterna, ela está dentro de nós. Nós anseiamos pela eternidade, porque sabemos que ela é real. Você crê ou não, você acredita ou não, ela é real. Eu costumo dizer que ninguém morre, apenas deixa de habitar deste mundo. Não existe morte. A Bíblia diz que Jesus venceu a morte, venceu o diabo. Jesus venceu, ele não vai vencer, ele não vencerá. Ele venceu. Está no presente. Ele venceu, já está consumado. Se você acreditar no que Jesus disse naquela cruz, está consumado, está feito. Incrível. Você vive uma vida livre. Falando em vida livre, a única classe social que não foi impactada por Jesus foram os religiosos. Porque os religiosos, eles da época de Jesus e da época atual, eles são donos das suas próprias verdades. E engraçado que Jesus incomodou, e foi a classe que mais se sentiu incomodada por Jesus. Eles falavam, que liberdade é essa desse cara? Ele é livre demais. Ele é tranquilo demais. As coisas dão muito certo para ele. E ele não vai nas mesquitas. Ele não veste o seu manto sacerdotal. Ele é simples demais para ser um judeu. Mas enfim, justamente essas pessoas que perseguiram Jesus, que mandaram crucificá-lo, que tentaram atrapalhar a obra de Cristo quando ele estava vivo e depois que ele está morto. E é exatamente isso que acontece. Os religiosos ainda impedem, colocam uma gaiola blindada em volta de Cristo, dificultando que outras pessoas tenham acesso à graça de Deus, à infinita misericórdia de Deus. Deixa eu dizer, Deus é bom. Jesus é extraordinário, Jesus é incrível. Quando você o conhece a fundo, todos que me perguntam falam, mano, lê a Bíblia, cai pra dentro das cartas de Paulo, porque a Bíblia para os cristãos protestantes, para os cristãos gentil, na verdade, ela começa em Atos capítulo de número 15, onde os apóstolos se reúnem ali para discutir a respeito da lei, o que vai vigorar na lei, o que não vai vigorar na lei, o que vão trazer da lei para a era da graça dos gentios, para a era cristã dos gentios. E ali eles entram em concordância. E se você não ler a palavra, se você não conhecer a palavra, qualquer um vai te enganar, qualquer um vai chegar em você e vai meter balela na sua mente, e você vai aceitar achando que é de Cristo, mas na verdade não é de Cristo, é apenas um religioso que aprendeu errado, que vive errado e que ensina errado. Você tem que ler a Bíblia para você entender a questão atemporal. Porque Paulo, ele fala em coisas do seu tempo, em ações do seu tempo. Por exemplo, Paulo fala que as mulheres devem permanecer caladas na igreja, que ele proíbe as mulheres de falar na igreja, tem uma permanência em silêncio e em casa perguntar ao seu marido. Isso é atemporal. Porque hoje nós temos pastoras de excelência, pregadoras de excelência, missionárias e cantoras de excelência aí. Já pensou se fosse aplicar essa palavra nos tempos de hoje? Leia a tua Bíblia. Tenha a tua Bíblia
como princípio. Todos os dias de manhã eu acordo às 4h50, todos os dias vou orar, vou falar com Deus. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Faça isso. Se você acha, eu não tenho tempo de ir para a igreja, põe seu relógio para despertar meia hora antes de que você costuma acordar e começa a meditar na palavra, a falar com Deus. Se Deus não puder te ajudar, meu irmão, ninguém pode. Todos que foram até Jesus, Jairo, a mulher do fluxo de sangue, os cegos, os doentes, os enfermos, os endemoniados, todos que foram até Jesus, eles tinham a plena convicção que Jesus poderia transformar o caos em bênção. Eles tinham a plena convicção que Jesus poderia mudar a história deles, e Jesus mudou a história deles. Porque eles creram, não somente creram, mas agiram em cima daquilo que eles acreditaram. Jesus pode transformar a sua vida, mudar a sua realidade. Tirar essa mágoa no seu coração que te oprime. Ele pode purificar. Sabe, certo tempo da minha vida eu passei por um momento de crise emocional, onde eu não conseguia me auto-perdoar. Mas Jesus virou para mim: eu te perdoo, você só precisa aceitar o meu perdão. Jesus, ele é tão bom, quando você o conhece a fundo, você entende que para ele nada é impossível, que não há obstáculos, que não há traumas, que não há nada imutável para ele. Jesus, ele sente a sua dor. Jesus, ele sente a sua agonia. Ele quer te ajudar, mas você precisa querer. Você precisa querer ser ajudado. Ele está disponível, acessível a todos. Jesus, ele é acessível a todos, ele não é privilégio de alguns. O Espírito Santo, ele não é privilégio de alguns. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus está perto de todos aqueles que o invocam e o invocam em sinceridade. Você tem que ser sincero, é só isso. Se você não consegue largar esse vício, fala: Senhor, eu não consigo largar esse vício. Jesus, eu não consigo, me ajuda. Me ajuda. Se você não consegue perdoar, você diz: Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar. E Ele vai te ajudar. Ele é o socorro presente em todos os momentos da sua vida. Presente. Ele está com você. Uma multidão faminta estava desesperada. O que nós vamos comer? Jesus sonda a mente e o coração para ver a intenção dos homens. Ele conhece o coração. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Ele fala para os discípulos: vamos alimentar essa multidão. Os discípulos entram em choque. Como? Não temos nada, nem dinheiro. Você não precisa ter muita coisa, você precisa ter Jesus por perto. Quando você tem Jesus por perto, meu querido, você tem tudo. Ele fala: olha, vê aí o que o povo tem. Vê o que nós temos. 5 pães e 2 peixes. É o suficiente. É o suficiente. O que você tem é o suficiente para começar o milagre na sua vida. Quando Jesus chega à casa de Marta e Maria e todos estão chorando e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E elas começam a chorar. Jesus chora. Eu fico pensando, por que um Deus tão grande chora? Porque ele sentiu a dor.
Ele sentiu o que elas estavam sentindo. Você acha que Deus não está sentindo a sua dor? Você acha que Ele não se importa? Quer dizer que Ele se importa. Quer dizer que Ele pode se transformar. Eu quero dizer, no momento mais crítico da minha vida, eu abri a Bíblia, onde no livro de Números fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Eu falei, se essa palavra é verdade, se essa palavra é verdade, se essa Bíblia é verdade, eu não quero acordar amanhã vivo. No outro dia eu acordei morto para as coisas do mundo, para aquilo que não agrada a Deus. Eu acordei morto para a religião, por um sistema religioso. Quando eu acordei livre, com a paz que excede todo entendimento. Ninguém entende, porque a paz que excede todo entendimento, ela é fora do padrão humano. O mundo está desabando, o circo está pegando fogo, o mar está agitado. Nossa Deus, pensa Jesus dormindo no meio da tempestade, todos em pânico, gritando, e Jesus lá, dormindo, porque Ele sabia que o Criador estava com Ele, e quando Ele liberasse uma palavra, as coisas iam mudar. A partir deste dia, eu entendi que está tudo consumado, que eu não preciso de pedir nada, só agradecer, porque Ele já fez. Quando eu entendi Efésios capítulo 1, onde por 7 vezes a palavra de Deus fala que todas as coisas estão feitas, que Jesus já fez, eu falei, uau, está consumado. Eu só preciso aceitar, fazer o bem e dar glória a Deus em todas as situações. Uma palavra que Paulo disse em uma das suas cartas é: nunca se canse de fazer o bem. Ontem a gente nos reunimos aqui em casa para cultuar a Deus e eu trouxe essa palavra: nunca se canse de fazer o bem, porque fazer o bem é cansativo. Porque Jesus fala tanto pra gente amar o próximo, porque amar o próximo é difícil. Mas Ele é nosso Salvador. Se Jesus for o seu exemplo, você tá louco. Você nunca vai conseguir chegar ao nível dele. Se Ele for o seu Salvador, Ele sempre vai estar por perto. Conte com Jesus. Permita que Jesus transforme a sua vida, a sua realidade, a sua história. E sempre dê o seu melhor. Faça sempre o possível e até mesmo o impossível para estar aonde Jesus está. Um forte abraço. Que Deus continue te abençoando. Nunca se esqueça, Deus é bom. Você é o templo do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Aonde você está, Deus está. Tamo junto. Que Deus continue te abençoando.